Gente, a terceira pergunta eu vou dirigir ao Dálcio. A gente vai falar a respeito das dificuldades ou os problemas que ele pode ter enfrentado com relação à implantação de um sistema de automação com o shopping em funcionamento, porque não se para um shopping para fazer uma obra dessa. O máximo que você vai fazer é trabalhar durante a noite, mas enfim, como é que deve ser conduzida essa história, ok? Então, de novo, gostou? Deixa um like pra gente, tá bom? E até a próxima pergunta, até o próximo vídeo. E essa próxima agora vai para o Dálcio. Dálcio, já passou por uma situação de implantação desse sistema de automação de medição com o shopping em funcionamento? E imagino que sim, né? E partindo desse pressuposto, quais as maiores preocupações que a gente deve ter e como que a gente pode contornar? Já passou por experiência desse tipo? Eu já passei por várias, né, desse tipo, né, desde de você estar com o carro andando e você ter que fazer essa implantação quando você está fabricando, né? Então a Sem gente dúvida. tem toda essa dificuldade. O maior problema que a gente tem, justamente nessa parte da implantação, é prazo de entrega e às vezes até essa parte do treinamento. A gente tem uma certa dificuldade de fazer as pessoas conseguir entender como é que funciona esse novo processo e até você conseguir fazer a coisa andar, né? Então, a gente tem dificuldade de treinamento, né? De ter esse entendimento e de a coisa começar a andar naturalmente. Isso, quando a gente faz essas mudanças, levam mais ou menos 6 meses até a coisa ela conseguir fluir normalmente. Mas eu ia te perguntar, na minha cabeça, e eu tô mais ou menos do outro lado da história, é o seguinte, eu pensei que você talvez fosse comentar alguma coisa ali no o fato de você ter que implantar o sistema com o shopping em funcionamento, ou seja, trocar o pneu com o carro andando, fosse acarretasse em algum problema mais específico, entendeu? Esse tipo de coisa não te atrapalhou em nenhum caso aí, não? Não, É questão não. de programar, é questão de fazer uma boa programação e toca-se o barco. É isso aí. Tá. Márcio, você já viveu alguma situação desse naipe? Já, a gente teve um processo que foi bem complicado, porque ele se estendeu um pouco além do que era esperado, né? Sim. Então, mas acontece, né? Tem sempre problemas no meio do caminho aí que a gente tem que enfrentar. Não, tem obra, não existe obra sem problema. Não, Você acaba qualificando o teu prestador de serviço quando você vê como ele reage aos problemas que a obra apresenta a ele, tá certo? Acho que aí exato. você acaba valorizando esse cara ou não, mas não existe obra sem obra lisa. Não, não dá. Não, é utópico o negócio, né? Não tem jeito. Gerenciar obras também é gerenciar problemas, né? Pois Faz é, parte, aliás, tá ali, né? acho que é a principal parte do gerenciamento de obra, não é isso? Verdade, não tenha dúvida. É que eu tenho feito um trabalho mais voltado agora para shopping e para hospital, porque eu vejo que são dois seres vivos, são dois seres que estão em constante transformação. Sempre tem uma ampliação, sempre tem uma coisa a mais para fazer, sempre tem um puxadinho no hospital, vai criar um prédio do lado, tem uma rampa. Então, esse tipo de coisa. E não podem parar. O hospital é 24 horas, ainda o shopping tem a parada da noite. Então, você tem essa moleza de trabalhar à noite, mas no hospital, às vezes, você tem que trabalhar uma pequena área, isolar com isolamento e tal, para depois dar sequência. Mas, enfim, não sou eu que tenho que responder as perguntas aqui agora. Vamos lá, Mas vamos sabe o que é o mais triste, Sérgio? Assim, Diga. quando você chega no shopping, você vê que o empreendedor fez o investimento na automação, né? Ele colocou Sim, grana lá, ele entendeu que aquilo era importante, e sim. por uma falha do projeto, em alguma etapa lá, o sistema está parado e você tem o teu menino da manutenção fazendo a coleta manual. Isso é de Putz, matar. grila. Isso, Aí judia mesmo, aí machuca. Eu concordo e e é ainda bem digo, comum, né? e ainda Opa, como fabricante, eu sinto mais ainda na pele um pouco isso, porque normalmente quem vai sofrer é o nome, né?
o produto. Essa porcaria desse produto exato. de não sei o que não funciona. Então, eu sinto isso junto, né? Assim, sempre que eu vejo uma obra com uma estrutura toda montada e que não está dando resultado, ou que está parado, né? Que aquela estrutura está abandonada ali, independente de ser um produto meu ou não, né? É um sentimento de que, poxa, quanto dinheiro investido aqui, né? Quanta ideia que foi investido aqui, e isso está subutilizado. Mas o lado do fabricante sempre me traz junto aquela parcelinha de dizer assim, poxa, eu preciso de alguma forma tentar mostrar que o produto que está aqui, que está parado, não é ele que não dá, não é o sistema, né? Foi a concepção em algum momento, como o Márcio falou, em alguma etapa do projeto, isso não chegou no ponto que se desejava. Eu tenho um testemunho nesse sentido, que a nossa empresa acabou atendendo um shopping que estava com orçamento aprovado para troca do BMS por completo. Porra, é um shopping grande, um BMS, sei lá, ia dar mais de 1,5 milhão, talvez, alguma coisa nesse sentido. E com a avaliação do que havia instalado, porque foi largado o negócio, né? Mas o parque instalado aproveitava-se 70%. O que tinha que atualizar era uma parte do software que estava desatualizado, alguns quadros de automação tinham que ser trocados, mas com esse software absorvia todos os quadros, os antigos e os novos, transparente para o operador, gastaram 30% do que estavam imaginando e deram pulos dessa altura de alegria. Então, realmente, mas chegaram ao ponto de aprovar um orçamento, porque não tinham porque chegaram nesse ponto que o Márcio comentou, né? Essa foi a desgraça.